Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MLA Cast, um programa que te traz aqui experiências com pessoas que conseguiram desenvolver muitas ações, que conseguiram trazer algum tipo de representatividade, de ensino, de geração de valor para outras pessoas, para outras empresas. E como premissa básica, a gente sempre quer trazer para vocês aqui, principalmente os pontos onde os maiores medos, as maiores incertezas, as maiores dificuldades de alguma forma foram transmutadas por algo que houve muita ação, execução e no final do dia um aprendizado de como sair do ponto A para o ponto B com aquilo que a gente sabe que é a maior dúvida de vocês. Como enfrentar cada um desses problemas e ter sucesso, mas sabendo exatamente quais foram as sensações, aquilo que de fato fez com que muitas vezes aquela pessoa que tivesse um medo ou um receio ficasse paralisada e saísse daquele problema para algo maior. Hoje nós temos um convidado super especial aqui, a gente já vai fazer a apresentação dele. E se você hoje tem interesse e conhece pessoas que precisam ouvir histórias inspiradoras, tanto na TV São Caetano, quanto no nosso canal, quanto no Spotify, a gente está sempre aberto para poder compartilhar isso com vocês. Então siga a gente e consiga, dentro daquilo que você entendeu que foi importante no episódio de hoje e nos outros episódios que nós já gravamos, compartilhar essas histórias. Então, sem mais delongas, quero apresentar aqui o Newton. Newton, em primeiro lugar, é um prazer te receber. A gente teve algum bate-papo aqui já de início para poder sintonizar um pouco do que a gente vai falar, mas acho que o ponto principal é que importante a gente poder trazer as nossas experiências para a vida das pessoas e os impactos que isso pode gerar. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se apresente, diga quem você é, enfim, as suas origens, para que as pessoas possam te conhecer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Acho que, antes de mais nada, quero agradecer você pelo convite. Luigi, toda a sua equipe, o Bruno, a Karina. É um prazer estar aqui. E é muito bacana essa iniciativa que vocês estão tendo de contar histórias para poder apoiar o desenvolvimento de outras pessoas, ou dúvidas ou medos que todos nós temos. Então, sim, parabéns, muito bacana essa iniciativa. Obrigado. Bom, meu nome é Newton, meu nome completo é Newton Rosa de Queiroz, eu sempre fui Newton Queiroz, mas é Newton Rosa de Queiroz. Sou curitibano, meus pais são curitibanos, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nascidos em Curitibas, mas acabei me criando em vários lugares distintos. Sou casado com uma esposa maravilhosa do estado do Rio de Janeiro, a Natália. Tenho um filho que eu amo de paixão também, que é o João Pedro, que nasceu no México, tem 7 aninhos. Olha só. E estamos esperando agora o Joaquim, que chega em julho, e deve nascer em São Paulo. Então, cada um, tudo junto misturado, cada um nasceu num lugar. Que legal. E estou aqui trabalho no mercado que eu falo de proteção, né? O mercado de seguro, indústria de seguros, assistência e tudo mais. Há mais de 25 anos, na verdade, eu brinco que eu já nasci trabalhando nessa indústria. Meu pai veio dessa indústria. Ah, que legal. Então, desde muito cedo, ele me levava no escritório para ajudar ele como assistente, picar papel, amassar, tudo. Já fez o estágio ali. Já fiz o estágio desde os 8, 9 anos. E pude trilhar essa carreira nessa indústria maravilhosa que eu gosto tanto, e consegui me desenvolver profissionalmente nela, começando como todo mundo começa ali, sim, como temporário, estagiário, até chegar ao cargo de CEO com 35, 36 anos, mais ou menos, no México. Eu me tornei CEO pela primeira vez lá, como CEO do México para a América Central, para uma empresa de resseguro, uma das maiores do mundo. E depois tive outras experiências como CEO, e hoje estou trabalhando como CEO na indústria de assistência para a Europa Assistance Brasil, que é a maior empresa de assistência do mundo e uma das maiores aqui do nosso país. Nossa, que legal, hein? Trajetória que com certeza tem uma riqueza de detalhes e desafios que eu tenho certeza que as pessoas vão, além de gostar, se inspirar e aprender com o que você tem para trazer para a gente. Você contou que seu pai, né, veio da área, enfim.
tira essa curiosidade da gente. Que ramo do seguro ele trabalhava? Como é que foi isso? Porque é pioneiro, né? Pelo que eu imagino. Então, na verdade, ele em Curitiba trabalhava na área financeira do Grupo Financeiro Ipiranga, um grupo que já não existe mais. E um dia, uma história curiosa, bateram no carro dele e tudo, e quem bateu era uma pessoa que trabalhava com seguros, convidou ele leu que era uma indústria em ascensão, entrou no Grupo Mercantil Finasa, Sim. na época, e seguiu a carreira dele toda em seguros, sempre como seguradora. E eu brinco com ele até hoje, porque eu falei, já fui corretor, broker de seguro, seguradora, resseguradora, agora assistência, eu sempre brinco com ele. Pai, o senhor foi só a seguradora, tá? Ele fala, não, mas porque o corretor era mais fácil. Eu falo, não, é difícil para todo mundo. Mas, brincadeiras à parte, ele foi ele é um precursor do mercado, ele é o Acácio Queiroz, ele foi CEO da Chubb por muitos anos, Caramba. Da Ace, da Sig, na INA. Então Eu trabalhei na Ace e na Chubb. Então, que legal. Ele que, assim, eu sempre falei que eu não ia trabalhar em seguros. Sim. Porque eu falava, não quero isso, porque pô, sempre ouvi falar de seguro em casa, né? Sim. E no final dos 3 filhos, fui o único que entrou e ficou, e que gostou e seguiu carreira. Seguiu o legado aí, né? Muito bom. Legal, depois dessa introdução, tem sempre uma coisa legal que a gente faz, que é entender a origem. Você já falou a origem, seu pai de seguros, apesar de você não querer, aconteceu. Sim. Então, conta pra gente assim, pensando nesse processo de infância que você ia com ele pro escritório, o que o time comercial que fala assim, o IO, esse negócio de DIO, cara, o negócio é vender seguro de saúde, vida, automóvel. Então, cara, foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Quando você passou, então, por essa situação de entender como era esse mercado de fato, isso fez com que você... e claro, os resultados, as pessoas que estavam aí junto com você. Isso foi algo preponderante para você começar a pensar em uma carreira? Qual que foi o ponto de virada de chave para você falar assim, olha, não, isso aqui tem uma pegada bacana para eu empreender ou para eu ter uma carreira executiva? Na verdade, o ponto preponderante foi quando eu percebi que tinha muito espaço ainda na indústria de seguros para ser ocupado e que, apesar de muito jovem lá na época, era possível galgar uma carreira muito interessante ali dentro e com experiências internacionais, que era algo que me interessava muito e que eu pude ter o prazer de ter em alguns países. Então, isso me fez falar, pô, aqui é onde eu quero estar. E conforme as coisas foram evoluindo e eu fui vendo que estava dando certo, eu falava, poxa, estou gostando cada vez mais, estou evoluindo cada vez mais, por que não? Sim. E mais tarde passou também a uma questão que daí acabou virando algo até, vamos dizer assim, pessoal, que para qualquer empresa que eu vá, eu sempre levo, que é aumentar a rede protecional do nosso país. Porque, infelizmente, a gente sabe, quando eu falo rede protecional, estou falando de forma geral, né? A gente mora num país que tem diferenças sociais, tudo, e que a ferramenta de seguro ou da assistência, ela pode ajudar muito em alguns momentos complexos. Então, eu acabei também achando o meu propósito com o tempo nisso. Então, juntou tudo isso, eu acabei... E também não posso... Tenho que ser muito honesto, né? Eu sempre tive líderes muito, muito bons e bacanas que me ensinaram muito. Não só profissionalmente, mas como pessoa me ajudaram a crescer muito também. Então, eu tenho que falar, eu sou um cara de muita sorte, abençoado por sempre ter trabalhado com pessoas maravilhosas, tanto que me chamam todos de chefe, como a gente estava brincando antes até hoje, são meus amigos e mentores até hoje. Que legal. Tem uma parte bacana disso que você está falando, que a gente sempre traz, que é entender de fato
aonde veio essas principais inspirações? Porque acredito que desse decorrer você deve ter se deparado com alguns receios, algumas inseguranças, tomar a atitude e perceber que isso se tornou um propósito. Com certeza você teve uma base de pessoas que puderam te orientar nesses principais momentos. E a pergunta que a gente sempre faz, pensando no que o espectador sempre nos pede, poxa, Luigi, eu estou vivendo esse momento hoje. Eu tenho dúvida se eu insisto aqui. Eu estou há 3 meses e estou pensando em desistir. Ou estou em 2 anos e estou pensando em desistir. Conta como... Eu sei que o mercado é diferente, claro, mas conta como que foi para você passar por essas fases e entender que a tua jornada de fato seria isso com o apoio que você teve de mentores ou inspirações que você teve. Eu acho que o primeiro ponto foi que eu sempre busquei o desenvolvimento profissional, a melhorar profissionalmente e também como pessoa, não focando no salário. Sim, não que a parte financeira não era importante, mas bem no começo da minha carreira, a minha vontade era aprender, era viajar, era conhecer, era poder tocar o máximo de áreas possível para realmente dominar a indústria. Então isso foi muito importante, porque daí eu conheci, como eu falei, eu fui corretor de seguros, corretor de resseguro, fui ressegurador, fui seguradora, abri operação, vendi operação. Então, assim, eu tive uma experiência... Bebeu de várias fontes para ir. Para aprender. Sim. E daí, aonde os meus líderes foram muito importantes. Eles me davam corda. Eles viam que eu queria, então eles apostavam em mim. Mesmo quando eu errava. E esse foi o fundamental. Porque quando você erra, e todo mundo erra, sim, mas principalmente quando você é muito jovem e você erra, e no meu caso, eu era um jovem que quando eu cometi um erro, até hoje, né, assim, eu me culpo sentimento muito. Forte de culpa. Por que eu fiz isso? Pô, eu deixei essa pessoa na mão, tal. E eu precisava de alguém para me puxar de volta e falar, Newton, vamos em frente. E eu tive isso. Isso foi fundamental. Esse acolhimento te deu a segurança de você conseguir seguir, né? Seguir. E assim, eu lembro de vários casos. Me lembro de um caso que eu cometi um equívoco e esse equívoco podia custar acho que $7 mil na época para a corretora que eu trabalhava. E o meu líder na época, o Renato, chegou, me chamou e falou, fica tranquilo, Nilson, tá tudo bem. Eu falei, não, chefe, pode descontar do meu salário, eu não tenho como pagar, vai demorar 2 anos para pagar, mas eu pago. E ele, não, que é isso, pô, acontece, a gente vai resolver. E depois, outros casos mais que eu tive no futuro, mas eu sempre tive esse acolhimento. Que legal. Até eu conseguir chegar numa fase onde eu conseguia me automotivar, me acolher, aprender isso e depois fazer isso com os outros. Porque eu tive uma época que eu tive que aprender a fazer comigo. Sim. Né? Porque eu sempre tive ótimos líderes, mas eu também tive situações complexas, onde em transições ou alguma coisa assim, eu tinha um líder que era muito bacana, assim eu digo, e bacana não é bonzinho. Meu pai sempre falava isso e eu aprendi, eu não entendia, hoje eu aprendi, e depois eu fui ver, né? O chefe bonzinho não é chefe bom, ele falava. Aquele cara que passa a mão na tua cabeça e fala que tá tudo certo, não quer que você cresça. Isso. Aquele cara que te cobra, não que te bate, não. Que te cobra, que te exige, quer que você cresça, esse é o cara bom. E eu tive muito disso. Então, eu aprendi, então eu podia errar, eu era cobrado, mas eu era cobrado de um jeito que era correto, e quando eu estava em situações... Era um direcionamento, né? Era um direcionamento, era um aprendizado, mas também porque eu me doava. As pessoas viam que eu me doava, que eu queria estar ali, que eu ficava até de madrugada se precisasse. Então, isso foi muito, muito interessante. Mas a primeira vez que eu tive que fazer isso comigo, que eu olhei e falei, caraca, né?
Eu posso ligar, mas eles não estão na empresa comigo, eu não tenho alguém aqui comigo. Sim. Foi difícil, mas Foi um passar novo por tudo isso, processo, né? foi bacana. Olha, esse teu relato, eu acho que traz pra gente alguns aprendizados que a gente sempre tem aqui, questionamentos. Quando eu te fiz a pergunta, veja, você tinha ali um momento de insegurança natural, até porque você estava num processo de desenvolvimento, e você teve as oportunidades que você buscou. Ninguém chegou para você e falou assim, ó, erra que depois a gente vai corrigir e segue. Não. Você teve uma ação totalmente positiva de buscar conhecimento e realizar dia após dia aquilo que você estava se predispondo. Isso é um ponto. A gente ouve muito aqui e dúvidas que são frequentes falando assim, poxa, o que eu tenho que fazer? Às vezes a pessoa não está tendo nem a proatividade de fazer aquilo que é o básico, que a gente até comentou um pouco aqui, né? E aí o desenvolvimento, se você não pratica no dia a dia, não existe milagre. Então, acho que a primeira lição é, você mostrou o quê? A execução, você tendo a insegurança ou não, mostra que existem pessoas que estão te enxergando. Essas pessoas enxergando que tem ali alguém potencialmente querendo realizar e querendo contribuir para um crescimento, automaticamente essa pessoa vai fazer o quê? Vem cá, você errou? Tá tudo calma, tá tudo bem. Isso acontece. Toma mais esse desafio, segue que aqui a gente vai mentorando você. Então a busca pelo aprendizado, a execução, a prática faz com que essas pessoas te enxerguem de uma forma diferente, né? Eu sempre, né, coloco, né, você tem várias memes hoje em dia, mas sempre falei, ser focado, disciplinado e ter consistência é mais importante do que você ser uma estrela, ser genial uma ou duas vezes, é você ter essa consistência, né? O pessoal hoje chama de track record, mas é a consistência, e a consistência em tudo, seja em estudar, seja em exercício, seja na vida pessoal, é você ser consistente naquilo que você faz. Sim. Porque se você é consistente, claro, você vai ter altos e baixos, mas a consistência passa a confiança. Exatamente. Para o outro lado e te dá confiança. Porque errar você vai sempre. Só não erra quem não faz. Uhum. E quem não tenta. Ter dúvida, você sempre vai ter. Eu hoje tenho dúvidas diferentes de quando eu era mais novo, mas eu também tenho dúvida. Eu também erro. Só que hoje tem uma coisa diferente. Hoje eu gosto quando alguém me prova que eu estou errado. Sim. Porque é bacana você ver pessoas que te desafiam positivamente e tiram algo melhor de você. Então, esse processo é importante. E o que eu vi foi, o que sempre enxergaram em mim é essa questão do foco, disciplina e consistência. E também algo muito importante, que era a lealdade. Extremamente importante. Eu sempre falo, eu trabalho para pessoas e com pessoas. Sim. Pode ter uma marca XYZ, mas eu sempre estou trabalhando para alguém e com pessoas. Então, os meus líderes e depois os meus pares ou pessoas que eu vinha liderar, sempre souberam que é o Newton que está ali, ele é assim, com os defeitos, com as qualidades, mas eu posso contar. Não vai ter sacanagem, não vai ter... Então, isso também me ajudou muito. Né? Porque nesse nosso mundo corporativo a gente sabe que tem muita coisa, a gente estava conversando antes, tem muita coisa que hoje mais até do que lá atrás, às vezes você pode entregar um ótimo resultado e amanhã de repente a gente estava conversando disso. Sim. Da sua carreira, da minha, como a gente teve momentos onde mesmo entregando resultado, exatamente, né, a política interna te tirava. Antigamente, na época do meu pai, enquanto você entregasse, podiam te encher o saco, mas te deixavam ali. Uhum. Então hoje eu também vejo que a lealdade ela é cada vez ela é muito importante para esse mundo. E de novo, as pessoas têm que entender o que é lealdade, né? Lealdade não é ser cego, lealdade é você ser primeiro leal aos teus princípios, à tua visão, e você entender como você tem na sua vida pessoal, a tua vida profissional, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético.
E entender que, outra vez, isso é um processo de desenvolvimento. Então, você vai perguntar, Newton, você já cometeu algum erro na tua vida que você fala assim, poxa, eu fiz algo que prejudicou alguém? Uhum. Sim, hoje eu tenho a visão e posso falar sim. E me arrependo extremamente. Porque foi inconsciente, mas eu podia ter evitado. Sim. Entendeu? Então, mas eu tomo que foi muito cuidado. preponderante para você entender que acontecer numa situação como essa, você hoje, como você está falando, pode ter uma ação completamente diferente, né? Isso. E daí que nem eu falei, a questão de me cobrar muito, autorreflexão e ter pessoas também que... Muito legal. Eu tive um líder que hoje está na China, colombiano, gente finíssima, o Ivan. Ele uma vez me chamou numa sala e falou, vem cá, Newton, olha só. Era o auge do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Da briga entre os dois. Ele falou, olha só, você tem o Cristiano Ronaldo e o Messi. Os dois são excelentes, melhores do mundo. Só que vê o Messi. O Messi não quer aparecer, low profile, o Cristiano Ronaldo quer aparecer muito. Era a época que o Cristiano estava aparecendo e tal. Ele falou, isso traz problema para o Cristiano. O Messi, mais low profile, ele tem menos problema. Cara, você quer ser o Cristiano Ronaldo. Pô, por que você não tenta ser mais o Messi? Claro, com todo respeito a essas lendas do futebol que estão anos... Mas o exemplo foi perfeito. Mas eu parei, pensei e falei... Ele falou, olha só, os dois são efetivos, os dois têm sucesso, os dois têm... Só que um decidiu ser low profile, outro ser high profile, e isso trouxe... O high profile trouxe problema, tanto que o Cristiano mudou ao longo da carreira dele. Uhum. E isso na hora eu falei, poxa, é verdade, porque eu tenho que sempre ser o cara que tem que aparecer e tal. Então, mas como eu falei, é bacana você ter as pessoas que te orientam e conseguem falar na linguagem que você precisa no momento certo. Essa inteligência emocional é extremamente importante. E esse exemplo que você falou, ele é muito legal pelo seguinte, a gente bateu um papo antes e nós tínhamos algo muito parecido, que é isso. Você vira um alvo ambulante, né? Um pouco disso, porque até o que não tem nada a ver com você, que vão jogar em você, vai colar, porque... e essa evidência também não te permite ter alguns tipos de erros ou deslizes que são corrigíveis sem passar em branco, né? Sim. Que é a questão do low profile. Mas se você pudesse contextualizar isso de uma forma mais empresarial e também pessoal, como processo de evolução, a pergunta seria o seguinte: qual é a importância de você, obviamente sem muita experiência, começando a amadurecer, enxergar isso quanto antes? Porque o que a gente vê hoje, a gente tem gerações de jovens, de pessoas aí que estão aí entre 18 e 25 anos, que estão vivendo exatamente o que nós vivemos. Sim. E hoje, mais do que antes, tem muito essa necessidade de ser o camisa 10, né? De ser o craque do time, de mostrar muito sobre o que fazer. Eu não sei se você compartilha da mesma opinião, mas eu entendo que muito disso está na questão de uma necessidade de afirmação por conta de algo que às vezes falta. Não quer dizer que a gente não tenha competência e que a gente não seja bom naquilo que faz, mas o ter que... O que você pensa sobre isso? Primeiro que o mundo ele se torna cada vez mais competitivo. Sim. Você tem cada vez pessoas mais preparadas juntos na mesma organização. Lembrando que a organização, qualquer uma, ela vai afunilando. Sim. Então, as oportunidades elas são finitas e não ali dentro de uma organização. Elas são infinitas para qualquer pessoa no mundo como um todo, mas finitas numa organização. Então, primeiro, a pessoa tem que entender isso e entender aonde ela está jogando. Segundo, ela também tem que entender que partir do princípio de que as pessoas são boas. Sim. Porque senão você vai estar desconfiado de todo mundo. Isso é muito ruim. Mas você sair do princípio que as pessoas são boas não é você também se cegar. Claro. É o que eu falo. A gente trabalha em empresas e aquilo ali é diferente de quando a gente estudava. A gente tinha amigo. Empresa você pode ter amigos, mas muito mais você vai ter colegas. E quanto mais você subir, mais sozinho você vai ficando em termos da questão de amizade, é mais, né, é questão de colega ou parceiro ali naquela hora tal. Então você entender isso.
E não ficar se medindo pela régua do outro. Você tem que focar em você. E você tem que querer ser o melhor da sua versão e dar o seu melhor. Isso é meio que parece palavra de internet e tal, mas Sei. é verdade, porque hoje em dia você vê tantas coisas no mundo digital, todo mundo tem sucesso, todo Isso. mundo... Ninguém tem Ninguém tem problema, ninguém erra, todo mundo é rico. Isso. Isso não é verdade. Então, todo mundo tem que tentar ser o melhor da sua versão. Poxa, nesses casos, às vezes, você acaba se tornando naturalmente um camisa 10. Mas isso é um processo natural. Mas você também tem que lembrar o seguinte, o camisa 10 não pode jogar bem se ele não tiver um volante bom. Isso, tem que ter um time Então, ali. tem espaço para todo mundo. É o que eu sempre falo, sempre tem espaço para todo mundo. Você tem que só entender qual espaço é o seu, o que você quer, e também muito importante, o que você está disposto a dar para isso. Eu sempre aprendi, de novo, o meu pai, né, a gente tem 24 horas por dia, e muitas vezes a gente acaba dividindo ele sempre fala, você tem 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer a diferença. Uhum. Algum lugar você tem que cortar alguma coisa se quer fazer a diferença, porque esses 8 também é família, ou é amigos, e você também não pode viver só para o trabalho. Claro. Então, às vezes, você tem que dormir um pouco menos, às vezes você tem que trabalhar um pouco mais. Então, você também tem que entender o que você precisa dar. Entender que nada é momentâneo. Você pode ter picos de ascensão, mas o natural é que você vá crescendo de forma... Isso, né, gradativa. gradativa. Ótimo se você tiver um pico de ascensão, mas também não fique chateado se você tiver um pico e ficar ali, porque é aquela história, você pode também aprender lateralmente. Uhum. A gente tem muita visão de que você só aprende crescendo vertical. Não, horizontal também. Exatamente. E outra vez, queira ser você. Eu tive um colega uma vez que a gente conversando, ele virou para mim e falou, Newton, eu não quero ser presidente de empresa. Eu falei, cara, como não, cara? Presidente de empresa, pô, né? Olha isso, dinheiro, o cara é famoso e tal. Ele falava, Newton, eu quero ganhar dinheiro para poder aproveitar minha família, aproveitar a minha vida, ter saúde. Eu achei aquilo que o cara tá falando a maior besteira da vida dele. Uhum. Hoje eu entendo que não. Que ele era muito mais maduro do que eu, porque ele, com a mesma idade, já sabia o que ele queria para a vida dele. E não tinha nada de errado com o que ele queria. Na verdade, ele queria algo muito bom. Ele já tinha algumas informações que você ainda não tinha naquele momento. Né? E a maturidade para falar, cara, eu quero isso. Uhum. E, de novo, não está errado, né? Porque a gente tem essa cultura muito de, não, tem que ser sempre maior, tem que ser CEO, tem que ser diretor. Por quê? Cargo é um nome que está ali. Ah, você está falando isso porque você é CEO hoje. Não, porque eu também já não fui. Uma hora, um dia eu vou me aposentar, eu posso mudar de emprego, pode acontecer alguma coisa. Então, essa questão também as pessoas têm que entender para se desenvolver. Então, acho que o importante é a pessoa entender o que ela quer e, outra vez, consistência. Não adianta a pessoa falar, não, eu quero ser o 10, então eu vou dar o meu máximo durante um ano, mas se eu não for promovido eu vou embora. Porque tem muito isso também, né? Eu já tive situações onde eu vi jovens chegando e falando, não, mas quando que eu vou pegar o teu lugar? Daí você fala, não sei. Não é que não possa acontecer, pode acontecer. Mas você olhou já para o lado e viu quantas pessoas tem aqui que estão buscando a mesma coisa? Ou seja, por que você e por que não o outro? Ou porque... então também tem que ter tem que ter muito de autoconhecimento. Né? Você falava do seu irmão, eu falava da minha esposa, essa questão da parte holística, né? De terapia holística e tudo mais. É importante você se autoconhecer e você entender isso. E você também entender que está tudo bem. Né? Essa cobrança exacerbada que a gente criou, ela não é saudável e ela não leva ao melhor da pessoa. Com certeza. Você tem que sempre... Que é aquilo que eu falo, você tem que pensar em ser uma boa pessoa, um bom profissional,
e dar o seu melhor. E as coisas vão naturalmente se encaixando. Mais cedo, mais tarde, mas elas se encaixam. Até porque tem um momento que se você fica muito bitolado nisso que você acabou de falar e não dá esse olhar do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente bate sempre aqui, começa a impactar nas mediações. Então, onde é que você vive? Você vive com sua família? Então, esposa, filhos começam a sofrer com isso. Muito. Amizades ou familiares. E quando isso começa a acontecer, você começa a ver repercussões no próprio corpo. São crises de ansiedade, picos de depressão, enfim. Eu tive 2 blackouts por não saber parar, por não cuidar. Que não falou, minha esposa é maravilhosa porque ela me aguenta e e me aguentou em vários momentos e me apoiou, sempre esteve ali comigo, sempre está ali comigo. Meus pais, numa época mais, quando eu era mais jovem, e isso você colocou esse ponto, é interessante, né? Chegou uma época que o próximo passo na minha carreira era ser CEO. Era um passo, vamos dizer assim, natural, vertical. Sim. Só que podia ou não podia acontecer. O tempo que eu fiquei bitolado em ser CEO foi o tempo que eu fiquei mais longe da posição. Travou, né? Quando eu desencanei, não é que eu não queria mais. Eu falei, se eu não sou é por algum motivo e tá tudo bem. Sim. Porque eu tô bem, eu tô numa posição regional, eu tô legal, eu tô financeiramente bem, eu tô com uma família maravilhosa. Por que eu tô fazendo isso? E daí aconteceu naturalmente. Isso aí. É que você estava num processo antinatural, né? De forçação. Eu estava forçando a barra. E eu cometi vários erros. Olha que legal. Foi quando eu fiquei, assim, eu estava indo super bem e eu comecei a regredir porque você deixou de ser você por conta de algo que você de fato queria muito, né? E quando não acontecia, eu culpava tudo. Menos eu, que era o principal responsável por aquilo não estar acontecendo. Vamos aproveitar isso, que eu acho que é muito interessante. Você contou até agora aqui inúmeros pontos de como você começou, as origens, o desenvolvimento, os mentores, e você se pegou em um momento onde você teve que replicar isso em você para começar a entender esse processo. E aí vem o destaque de carreira. Eu acho que é legal nesse momento, com o que a gente já está falando, você contextualizar. O jogo começou 0-0 de novo. Você começou a ter uma parte de gestão, e aí não era mais só sobre você, era sobre você, liderados, times que precisavam ser modificados, pessoas que precisavam de alguma chance, que não estavam tendo direcionamento. E como que o Newton conseguiu, num primeiro momento, que eu acho que deve ser um Deus nos acuda, a gente sempre fala assim, primeiro você tem que ser para depois ter, né? Mas como é que foi para você enxergar tudo isso? Provavelmente veio novos mentores e pessoas que te ajudaram, mas como foi você se enxergar nessa situação que você lutou e batalhou para ter e ao mesmo tempo entender, olha, tudo que eu fiz até agora só me trouxe até aqui. Agora eu preciso de um novo desenvolvimento, tanto emocional, pessoal, quanto profissional. Então, primeira vez que eu tive um time para liderar, foi uma situação assim que do dia para a noite me chamaram e falaram, Newton, você vai assumir essa área e tal. Pessoas com você, tudo. Era uma área que estava com problema. Eu sentei na cadeira e eu falei, caraca, e agora? Porque o cara que está aqui do meu lado, que agora trabalha e eu preciso liderar, eu costumava ver ele como meu brother, meu amigo para sair para comer, sair de noite e tal. E agora, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou ganhar o respeito dele como líder? E isso, de novo, me fez cometer erros porque em algum momento me fez ser muito complacente em algumas coisas, mas também me fez aprender a entender que assim, eu tenho que ganhar o respeito natural. Sim. E não forçar a barra. Sim. E de novo, eu percebi o seguinte, como que eu ganho esse respeito? Trabalhando e sendo consistente. Se eu traçar uma meta
for entregando, dividir com o meu time os êxitos, quando vier o problema, assumir para mim a responsabilidade, defender eles, eu vou começar a naturalmente... E isso foi acontecendo. Esse princípio de compartilhar os louros e na hora do problema você segurar para proteger a equipe, isso foi algo natural ou você você tinha visto isso? Foi alguém que te deu alguma dica? Porque normalmente é um instinto, mas que é aprimorado por pessoas que podem te ajudar. Como que veio isso? Olha, eu tive sempre insights de pessoas, líderes, amigos, família. Então, sempre tive apoio, sempre estudei. Eu nunca parei de estudar. E quando eu digo estudar, ler, fazer curso, de tudo até hoje. E buscando formas e sabendo que, assim, se isso não deu certo uma vez, 2 vezes, deixa eu mudar, porque né, não adianta ficar batendo na mesma tecla. Sim. Então, foi um pouco de tudo. É aquele, assim, aprendendo fazendo. Sim. Né, e errando. E também vendo o resultado de quando você divide um reconhecimento como uma pessoa do bem, uma pessoa que quer... Exatamente. Que é boa, tal. Vendo quando você divide um resultado com uma pessoa que não é tão bacana, também o que acontece. E defendendo também todo mundo. Tanto o cara legal quanto o cara que não é tão legal. Porque esse é teu trabalho como líder. Exato. Você tem que dividir. E aqui não tem gostar, não gostar da pessoa. Uhum. Você tem que deixar de lado a tua visão. Não, aquela pessoa está sempre tentando fazer algo contra mim profissionalmente e tal. Você tem que deixar isso de lado, confiar no seu taco, porque quanto mais você pensar nisso, pior vai ser. Alimenta demais. Alimenta, né? E você daí vai começar a criar uma síndrome começa a perder os bons, perseguidor, né? E tal. E esperar que naturalmente essa pessoa vá vendo que você é um bom profissional, uma boa pessoa e que quem te segue cresce junto com você. Uhum. E você também tem que estar ok de ter momentos que você vai ter uma pessoa que trabalha para você, que vai virar teu pai e que às vezes vai passar você. É natural, não tem problema. Então, isso, para mim, assim, eu tive que... Eu trabalhei bastante, fui aprendendo. Agora, quando eu cheguei na cadeira de CEO, eu falo que... Eu sempre falei isso, já falei isso para minhas esposa algumas vezes. Eu me lembro que eu sentei na cadeira, na sala, e eu virei e falei... Foi de novo quando a primeira vez que eu virei líder de pessoas, eu falei, o que eu faço agora? Uhum. E daí eu olhei e vi que eu estava ali sozinho de novo, né, num país distante, e daí eu tive que fazer tudo de novo o processo. Mas é bacana, mas demanda muito, você tem que estar pronto também para se automotivar. Sim. E tá ok se você erra. E o que você deu de exemplo aqui que a gente vem falando é um processo quando você inicia, você sai do 0 a 0 e tem que ganhar aquele jogo. Então, no jogo você tem as dificuldades, você tem os processos de aprendizagem, você tem um técnico que te orienta, você tem um colega que te inspira e um que pode querer tentar lutar contra aquele determinado resultado, mas no final do dia, você lidando bem com tudo isso, a tendência é você ir para o próximo nível. Sim, mas é que assim, né? O sucesso em qualquer área incomoda. Incomoda demais. Se você... Quantas vezes, infelizmente, acontece você ver uma família super bem, né? Um casal que está super bem e alguém vai lá e tenta fazer algo porque a família está muito feliz. Infelizmente, isso acontece. E no trabalho, mais ainda. Mais ainda. Então, o sucesso incomoda. Você tem que ter a humildade de não deixar subir na cabeça e entender também que é algo bacana, mas que vem com seu ônus também. Sim. E saber lidar com esse ônus. E minimizar isso. É aquilo que a gente estava falando, né? Se você quer puxar tudo só para você,
é o princípio do Princípio fim. do fim. Se você aprende a dividir, muito melhor. Se você aprende a ficar mais no backstage, às vezes pode ser melhor ainda. Claro, vai ter horas que você vai ter que dar a cara. E o defender também é muito importante, porque no momento que você tem um time, por maior que ele seja, você não vai controlar todo mundo. Agora, a pessoa cometeu um erro, se é legítimo, não tem má fé, nada. Você pegar esse erro, você fala, não, vem aqui, vamos conversar tudo, mas fica tranquilo que eu vou ajudar. Pô, isso ganha muitos pontos. Se você faz realmente isso de uma forma constante, genuína, eu não vejo como errar. A pergunta que não quer calar, pensando novamente no momento que nós estamos vivendo, é onde acesso à informação é algo absolutamente normal e exponencialmente incomparável com o que a gente já viveu lá atrás para se desenvolver. Existem hoje gerentes, diretores e inclusive CEOs ou até empresários que talvez não tenham essa percepção sobre o que a gente está falando aqui agora. O exemplo que você deu, então eu coloco os louros para serem compartilhados, trago ali aquele problema, sempre pensando no que a gente está falando aqui no princípio da boa-fé, né? Genuinamente aconteceu aquele problema, mas não teve algo por trás daquilo para tentar prejudicar ninguém. A gente vê pessoas cada vez mais ansiosas, em cargos que você precisa ter não só uma concepção do resultado, o resultado é extremamente importante, como a gente falou, então sou resultadista, mas se eu não conseguir trabalhar na minha equipe esse senso de unidade, esse senso de pertencimento, mostrar que de fato cada ação que acontece ali gera aquele resultado final e você tem aquela importância, você vê pessoas se protegendo nesses cargos, muitas vezes pegando ideias ou pegando ações que geraram muito resultado, que não foram originadas por essas pessoas, mas colocando para que a sua gestão ou a sua diretoria, enfim, ou o board da empresa, entenda que aquilo aconteceu por uma pessoa que não foi a responsável. Eu estou te dando todo esse contexto para você poder explanar para a gente o seguinte: a insegurança, o medo, princípios que poderiam ter em algum momento te corrompido, o que você diria para essas pessoas que estão passando por isso exatamente agora e que por mais que cada pessoa faça isso, ela se sinta ali num momento de estou me protegendo, elas querem mais uma solução do que continuar se protegendo. O que você diria, pensando até num processo como se fosse uma mentoria, para que essas pessoas se libertem disso e comecem a ter uma vida onde elas sejam elas mesmas, e não pessoas que estão se protegendo com medo de perder um trabalho ou desapontar alguém? Qual que é o processo que você enxerga para isso? Acho que o primeiro ponto, se a pessoa chegou nesse momento, ela falou, estou só me defendendo, ela já tem um ponto positivo, que é ela viu uma questão que tem que ser resolvida. Isso, legal. Então isso já é bacana se a pessoa conseguiu fazer essa reflexão. O segundo é, não tenha medo de falar os seus medos, dividir, porque, acredite, provavelmente todo mundo tem muito parecido, iguais, né? Então, mas alguém pode usar isso contra mim. Sempre vai poder, se você falar, se você não falar, então fale. Claro, procure as pessoas certas para falar, seja dentro da empresa, fora da empresa, seja um mentor, seja o que for. Mas também busque pessoas que você sabe que vão te jogar, te pôr para cima, mesmo que seja te desafiando. Sim. Então você tem que estar também, você tem que entender que é ok querer te tirar da zona de conforto. E para finalizar, a gente tem essa provocação positiva que é o Newton de hoje, com tudo que ele trouxe desde que ele se conhece, de uma infância até os dias de hoje, família, etc. Se o Newton de hoje pudesse olhar para o Newton que teve os primeiros medos e receios de iniciar uma jornada profissional, com o conhecimento que ele tem hoje,
pode chocar um pouquinho com o que você já falou anteriormente, mas a ideia é falar agora não para um executivo ou para um CEO, mas para esse jovem que hoje muitas vezes não tem uma base familiar sólida, e ele não tem culpa disso. Muitas vezes ele não sabe nem o que é ter uma base, nem o que é ser encorajado por um pai ou por uma mãe, enfim. Ele tem aquilo que ele aprendeu muitas vezes nas ruas, com pessoas boas, pessoas que não são tão boas, mas que para ele foi ali. A família dele foi aquilo. Que recado que você daria pensando que poderia ser você, o Newton, com 17, 18 anos ali, recebendo a mensagem que você vai passar para a gente agora com a experiência que você tem? Bacana, ótima pergunta. Primeiro ponto, olhar o que você tem de positivo na tua vida. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, mas também existem pontos positivos. Então, busque olhar os pontos positivos que você tem na sua vida. Busque exponencializar esses pontos positivos que você tem para contrapor as barreiras, os desafios, os obstáculos, e algumas pessoas têm vários. Uhum. Tá? E entenda que você tem que fazer, antes de tudo, para você. Toda essa questão de ser uma boa pessoa, estudar tudo, é para você. O quanto antes você conhecer que o que você está fazendo é para você, e que daí isso vai gerar coisas positivas e valor para os outros em volta, mais rápido você vai conseguir se desenvolver. Se eu soubesse disso lá atrás, eu teria evitado vários erros, vários equívocos, tudo que eu não apagaria, porque me ensinaram tudo isso. Com certeza. Né? Mas, de novo, eu acho que isso é muito importante. E buscar também sempre a inspiração, não só em pessoas famosas, mas também em pessoas do dia a dia, que estão na sua comunidade, estão na sua sociedade, que você pode olhar e falar, poxa, olha, essa pessoa aqui, né, me inspira. Porque olha que bacana que essa pessoa está fazendo. Eu comentei aqui do meu avô, mas eu posso dar N exemplos. Porque não é só o dinheiro, não é só o cargo, é o todo. Sim. Então, busque isso, olhe, porque tem. Né? A gente fala tanto, mas assim, tem muita gente boa. E a gente precisa procurar isso. Então, se automotivar é muito importante. Fazer por você é muito importante. Não é ser egoísta. É fazer por você, porque aquilo vai gerar positivo para você e para os outros. Exatamente. Isso eu acredito que é algo muito importante e que, se eu olhasse para o Newton de 17 anos, eu teria, isso teria me ajudado bastante lá atrás. E um último ponto é escute. Aprenda a escutar. Eu demorei muito para isso, tá? É porque eu gosto de falar. Imagino. Mas aprenda a escutar. Muito bom. Isso eu até hoje preciso muitas vezes me controlar em reuniões, em encontros, para escutar. Eu tive encontros essa semana com outros CEOs de carreira ou CEOs empreendedores, e foi a primeira vez que eu parei para escutar mais. Que diferença. Que riqueza, né? Que eu ganhei ali, ouvindo as pessoas falarem. Falei, olha, eu poderia ter perdido tudo isso aqui se eu não tivesse aprendido a ficar quieto e ouvir. Uhum. Né? Então, escute, porque tem muita gente que quer ajudar e tem coisas boas para falar. Muito bom, Newton, muito bom. Não só concordo, como assino embaixo, porque é difícil hoje as pessoas fazerem essa reflexão, né, de olhar. Eu acho que isso é um dos pontos importantes da gente contar as histórias de pessoas que já passaram e viveram o que você viveu, entre outras experiências. Porque depois de contar uma jornada completa de uma história que envolve o pessoal, que envolve o emocional, que envolve o profissional, você revive muitas emoções e lembranças, e no final disso tudo você pode trazer com o ápice desse sentimento o que de fato você falaria
E seria completamente diferente eu te fazer essa pergunta se a gente tivesse sentado agora e começasse a conversar agora. Talvez Sim. você falasse sobre algo que está mais latente na tua mente agora, né? Então, você que está assistindo, pega essa reflexão e procura fazer um plano de ação. Se você não conhece alguém que pode te ajudar nisso, a gente está aqui à disposição, sempre falamos isso, para te ajudar a estruturar algo assim. Por quê? São nesses mentores e nessas pessoas, e o propósito do programa, o propósito de trazer pessoas que têm esse background é importante para você entender que isso acontecendo e você se disciplinando para executar, independente dos altos e baixos, transformar esses altos e baixos em mestres de aprendizado, em gasolina para poder dar essa válvula de propulsão para você passar por tudo isso aprendendo e se tornando melhor, é um caminho que, se você seguir naturalmente, entendendo que você precisa soltar mais do que segurar, vai te fazer ter uma jornada completamente diferente, seja na sua família, seja na sua vida pessoal, seja na admiração de amigos que vão começar a se aproximar e perguntar o porquê que tem essa diferença, que brilho é esse que a gente vê de longe, né? Então, esse é um recado que eu queria deixar para vocês em cima do que o Newton trouxe aqui, tá? Foi não só uma aula e uma história, mas eu acho que é uma formatação de algo que, quando a gente sempre fala em modelagem, se a gente modelar boas partes do que a gente conversou aqui e aplicar de fato, naturalmente a vida vai trazer outros ensinamentos e outras pessoas que vão ajudar nesse processo. Então, parabéns, agradeço não só o depoimento, mas a história, mas a oportunidade de a gente poder desfrutar desse momento aqui de troca, que é o objetivo principal da gente, tá, Newton? Não, eu que agradeço, Luiz, de novo a você, a toda a sua equipe, agradeço o convite. Já fiquei fã, já tinha visto alguns episódios, vou querer ver todos agora. E parabéns, porque isso de novo, você e a sua equipe estão fazendo algo, gerando valor em cima de um sonho que você teve, que se tornou realidade e está ajudando outras pessoas. E é muito bacana poder falar, refletir sobre a gente, né? Sobre o que acontece, como as coisas vão, porque sempre vem algo novo. Sim. E saiba que eu estou saindo daqui muito bem energizado, a energia daqui é muito positiva, a sua, do teu time, e assim, muito feliz com tudo que a gente conversou. Obrigado. Eu ia te falar para você deixar um depoimento para a gente, já está feito já aqui. Não, pô, já sou fã, já tô fã. Obrigado, de verdade, e espero que esse é só o primeiro momento, tá? As pessoas que estão aqui, elas sempre ouvem isso que eu vou te falar agora. Essa emoção desse momento que você está sentindo, que eu tenho certeza que é maravilhosa, você vai sentir ela 10 vezes mais quando você estiver sentado com seus filhos e com sua esposa no dia que estrear. A lágrima vai vir, a emoção vai bater, vocês vão lembrar de momentos maravilhosos, difíceis, vão rir de situações que aconteceram com certeza, porque traz essa lembrança, né? E o que a gente sempre fala que o que é bom não só fica, mas a gente tem que levar adiante, esse é o nosso propósito. Então, quando acontecer, eu desejo que a maior forma de retribuição disso que a gente faz hoje é quando aparecer alguém que precise ouvir algo que seja mínimo, através de um corte que você vai colocar, ou através do conteúdo como um todo, continue compartilhando e levando adiante, porque é dessa forma que a gente impacta. Eu sei que você sabe disso mais do que ninguém. É muito bom receber o recado, conta com isso e estou muito ansioso para ver o resultado final. Vamos nessa. Obrigado, Newton. Obrigado a você. Pessoal, você só vê a segunda temporada do MLA Cast na TV São Caetano. Está disponível em streaming e na TV, é Net Claro TV. A gente sempre deixa no banner as informações de canais certinho. No YouTube também, a gente está no YouTube, no Spotify, enfim. Vocês já têm a referência. E é isso, acho que, assim como eu falei para o Newton, você que percebeu o valor e que não está contente com essa situação atual e que conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que é uma mensagem de geração de valor genuína, não só compartilhem isso, mas apliquem isso na vida de vocês, porque se você só aplicar e tiver uma pessoa que fizer isso hoje,
eu tenho certeza absoluta que o seu entorno automaticamente vai sentir tanto a energia quanto os resultados que isso vai passar. Talvez esse detalhe é um detalhe que vai salvar um casamento, uma relação de pai e filho ou de mãe e filho. Talvez é um trabalho que o destaque comece a aparecer e isso se torne um case tão grande de sucesso. Sabe aquela coisa de um chefe ou um patrão, como a gente fala, assim, ó, esse cara tem que demitir esse cara, já passou de todos os pontos. De repente, você transforma a sua vida porque você tomou uma decisão de fazer o melhor por você para impactar a vida das outras pessoas. E assim como o Newton falou, não é uma atitude egoísta. Egoísmo é você achar que, não tendo um contexto de apoio, um contexto financeiro, um contexto de saber mesmo, você achar que você pode ajudar as pessoas. Porque aí no final você fica sem, a pessoa fica sem e tá todo mundo abraçado junto numa coisa que não é tão legal. Então pega esses ensinamentos e aplique na sua vida. E assim que sair o episódio na TV, nós vamos colocar os anúncios para vocês. Forte abraço.